Então voltamos aqui para o segundo vídeo dessa série de videoaulas. Estamos falando sobre a história da filosofia. A proposta é a síntese da história da filosofia. Vimos no vídeo anterior a divisão, uma reflexão, o que seria a história da filosofia. Vimos o início, né, a ideia de mitologia, explicação cosmogônica e a explicação cosmológica do universo. Falamos um pouco, entrando dentro da idade antiga da filosofia, falamos dos pré-socráticos, as principais características e alguns dos pré-socráticos. A proposta agora é entrarmos no período considerado clássico na filosofia antiga, que é o estudo dos três pilares da filosofia clássica grega, que é Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Mas primeiro precisamos, para entender o pensamento do Sócrates, né, que é o primeiro dos clássicos, precisamos ver o movimento dos sábios viajantes, dos professores sábios viajantes, que são considerados sofistas. Os sofistas, então, eles são considerados na época como sábios. Hoje, em uma interpretação da história da filosofia, muitos teóricos defendem a ideia de que eles são pseudos filósofos. Por quê? Enquanto a filosofia buscava a sabedoria, os sábios professores viajantes, eles apenas estavam no discurso, na opinião. E a filosofia tem como finalidade a verdade, né, para os clássicos. Então, os professores sábios viajantes eram contemporâneos de Sócrates. Eles cobravam pela tarefa de ensinar, cobravam valor para defender alguma ideia. Logo, aqui teríamos um relativismo. Por quê? Se eles são pagos para defender uma verdade, eles podem amanhã ser pagos para defender uma verdade contrária que eles defendiam hoje. Então, os sofistas, a principal característica deles é essa, o apego à opinião. E essa ideia de vender a verdade, vai ser o que vai colocar Sócrates como indignado. Sócrates, a princípio, é também considerado um sofista, alguém que estava fazendo filosofia nas praças, e agora ele rejeita a ideia de subjetividade dos sofistas, relativismo da verdade, e vai defender uma ideia da verdade como absoluta. Então, Sócrates surge em oposição aos sofistas, tá? Então, os sofistas são importantes, digamos assim, para a história da filosofia, porque ao provocar a Sócrates, né, eles estão fazendo um bem para a filosofia, que temos um desenvolvimento de vários pensamentos, de várias reflexões dos clássicos que perduram até hoje. Os dois principais sofistas que nós temos é Gorgias e Protágoras. Vamos rapidamente às características dos dois. Primeiro, Gorgias é a ideia do ceticismo absoluto. Então, o que seria ceticismo absoluto? Para ele, o ser não existe. Se existe, não poderia ser conhecido. E se conhecido, não poderia ser falado. Ou seja, duvido mesmo. Duvido de tudo e sempre de todas as coisas. Então, para ele, eu não posso defender algo da ideia do ser, porque o ser, ele não existe. Gorgias vai defender a ideia de que a verdade ela depende da oratória. Os sofistas são considerados conhecidos pela oratória, pelo poder da argumentação. Então, para Gorgias, é isso que faz com que a verdade seja defendida. Seja legal a verdade ou não seja. Então, o ser não existe e o que importa é a argumentação, o poder da argumentação. A principal característica de Protágoras, que é o segundo dos o mais importante, considerado o mais importante sofista, é a ideia da subjetividade do ser. Para ele, a frase mais conhecida dele, então agora remeto aos estudantes de vestibular, o homem é a medida de todas as coisas. Com a frase o homem é a medida de todas as coisas, ele está dizendo que o homem diz o que é e o que não é. Então, cada um tem a sua própria verdade, porque cada um tem o mundo. Aí eu lembro de Arthur Schopenhauer, o mundo como representação, que depois
será trabalhado por Arthur Schopenhauer. Então, o homem é a medida de todas as coisas. E ele argumenta o seguinte: é primavera em Atenas, ou seja, um clima ameno. Temos em Atenas um visitante do Egito. O visitante do Egito reclama que Atenas está frio. Porém, nesse mesmo tempo, temos um visitante da Suécia que reclama que o tempo está frio. Desculpe. O visitante do Egito reclama que o tempo está frio. E o visitante da Suécia reclama que o tempo está quente. Ou seja, a experiência do visitante do Egito, em Atenas, é de algo muito quente, de um ambiente quente, um clima quente. Agora, a experiência do visitante da Suécia é a referência que ele tem ao frio. Então, para ele, aquele clima ameno de Atenas é já calor. Ou seja, Protágoras pergunta: qual dos dois falam a verdade? Os dois. Mas como os dois podem falar a verdade, uma vez que um fala o contrário da ideia do outro? Simples, porque o homem é a medida de todas as coisas. Cada um defende a sua ideia partindo da sua própria experiência. E aí, essa ideia de subjetividade ou não subjetividade do ser vai ser uma espada presente na história da filosofia para grandes embates. E estamos discutindo até hoje isso nos nossos cafés, nos nossos livros. Estamos discutindo o que realmente é ou é apenas uma representação daquilo que você tem como experiência. Então, Protágoras, inclusive a própria filosofia clínica, para quem conhece, tem fundamentos em Protágoras, nessa ideia de que o homem tem aquilo que eu digo do mundo, aquilo que eu falo do mundo, aquilo que eu vejo do mundo, é meu mundo. É um mundo que faz parte da minha historicidade, faz parte de uma construção minha. Então, Gorgias e Protágoras, os principais sofistas. Como já foram 7 minutos de vídeo, eu vou deixar os clássicos gregos para o nosso próximo vídeo. Então, na próxima videoaula, nós falaremos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ok? Meu nome é professor Ítalo Silva. Eu atendo pelo e-mail italo.filosofia@gmail.com. Qualquer coisa, estamos aí para tirar dúvida, as críticas, para contribuir justamente com essa nossa proposta de fazer a síntese da história da filosofia em videoaulas bem caseiro mesmo. E clique em gostei aqui embaixo, por favor, e indique aí se você realmente gostou. Um abraço e até a nossa próxima videoaula com